Salve nerds! Eu sou Jairo Alves e este é mais uma dica de livro aqui do canal História Nerd. Hoje vamos trazer um livro sobre a história do século XX. Então fica ligado aí no canal. E é isso aí, né, pessoal? Curte o vídeo, faça a inscrição no canal se não for inscrito e compartilha aqui o nosso conteúdo com amigos, com pessoas que gostam de história. O livro que eu vou trazer hoje é esse livro aqui, ó. A História do Século XX, Conflitos, Tecnologia e Rock and Roll. O livro aqui é uma cortesia da editora M-Books e Milton Assunção. Muito obrigado pela cortesia. Um livro muito bom, muito interessante. Livro bem interessante aqui, ele traz uma história bem atual e uma linguagem muito moderna, né? Bem aprofundada aqui sobre os assuntos, né? Os principais assuntos do século XX. Quem acompanha aí os rios aí do nosso canal, eu dei a dica do outro livro sobre história do século XX, que é esse livro aqui, ó. A Era dos Extremos, do historiador inglês Eric Hobsbawm. Esse livro aqui é referência, né? Sobre a história do século XX. Muito bom, quem é da história aí conhece esse livro aqui. Faz parte de uma coleção, né? A coleção está ali atrás, ó, a Era. Esse aqui é o quarto livro. E ele traz muitos assuntos. Esse livro aqui ele pega de 1914 até 1991. Né? 1914 até 1991. Muito bom. Esse aqui já pega mais um recorte maior. Já pega de 1900, né, o início do século mesmo, e vai até os acontecimentos do início do século XXI agora. Livro muito interessante, me surpreendeu aqui a linguagem bem simples que ele tem. Né? Você tem aqui, ó, algumas cronologias aqui para ajudar no conteúdo, né? Aqui, ó, a introdução aqui do capítulo, como é bonito, o primeiro capítulo. Essa edição aqui ela é de 2022, tem 175 páginas, são 10 capítulos, né, abordando os mais diversos assuntos, os assuntos mais importantes referentes à história do século XX. E o primeiro capítulo é esse aqui, a Antiga Ordem, de 1900 até 1914. Por que 1914? Que é quando começa a história do outro livro ali. 1914, como a gente sabe, quem estuda história, é o início da Primeira Guerra Mundial. Então ele faz um panorama, achei muito legal aqui, ele faz um panorama, como estava o século XX no início, né, no começo, na primeira década do século XX, como é que estava, né? E aí ele coloca aqui, ó, a Antiga Ordem. O que é a Antiga Ordem? A Antiga Ordem aqui era uma história centrada na Europa, né? Nos europeus, nos países europeus. França, Inglaterra, Alemanha. Esses países aí é que ditavam, né, o que era moda na política, na economia, na cultura, nas artes. Então era um mundo muito centrado na Europa, né? E eu achei interessante que ele colocou a Antiga Ordem. Ou seja, quem viveu esses primeiros anos aqui do século XX não imaginava que o século XX traria mudanças significativas, né, para a história da humanidade, né? Até então, os acontecimentos eles demoravam a acontecer, demoravam a ter impacto, né? E no século XX não. Os acontecimentos passaram a ser cada vez mais acelerados, mais rápidos, né? Aqui uma breve introdução, ele coloca aqui, ó, em 1900 não era nada óbvio que o novo século traria o fim da antiga ordem, né? Ninguém imaginaria que após o século XX, vários acontecimentos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, essa ordem mudaria, né? Então aqui a antiga ordem aqui, nós vamos ver aqui algumas características aqui, né, do livro. Então tá aqui, como eu falei, é a antiga ordem, ele vai aqui os primeiros séculos do século XX, os primeiros anos, né, aliás, os primeiros anos do século XX, é uma história muito centrada na Europa, né? Os países europeus ali, tanto na questão da economia, na questão da arte. Por exemplo, aqui na questão intelectual, você tinha o chamado determinismo, né? Que falava lá que era uma série de ideias lá que diziam que os europeus, por serem mais inteligentes, dentro dessa teoria aqui, tinham uma tendência em controlar os povos que viviam nos trópicos, né? Os povos menos inteligentes, né? Então você tinha o imperialismo, que era uma doutrina que, baseada no determinismo, ela trazia esse pensamento, né, que os países europeus deveriam dominar os países dentro do pensamento deles menos avançado, né? Então era uma doutrina que justificava que os países mais desenvolvidos, França, Alemanha, Inglaterra, tivessem colônias, né, onde essas colônias iam produzir matéria-prima e as metrópoles iam produzir
faturados, manufaturados, produtos industrializados e que se iam derramar nas colônias, né? Então você tem aqui o início do século aqui, como eu falei, um mundo centrado na Europa. Você tem aqui o imperialismo, né, que era a voga que vinha desde o século anterior, do século XIX, o determinismo, né, a questão intelectual e o impacto de novas tecnologias, né, que vão vão trazer modificações à sociedade. Então você tem aqui no início do século aqui, o que era a voga, assim, o que era muito moderno, eram os dirigíveis, né, aqueles grandes balões que voavam de longa distância, né? Se fosse quem já viu na internet, você procurar a imagem de dirigíveis, né? O Zeppelin, que é baseado ali naquele barão lá alemão que criou, e ele trazia um impacto, né? Até então o homem estava sempre ainda na busca de algum meio de voar, né? Algum meio de percorrer grandes distâncias em algo que fosse mais pesado do que o ar. No começo do século aqui, o homem ainda estava procurando, ainda a humanidade ainda estava procurando desenvolver esses aparelhos, né? Com o tempo, aí alguns anos foram se passando, eles foram desenvolvendo as aeronaves. As primeiras aeronaves, no início do século, aí eram muito precárias, né? Não tinha muita segurança. E posteriormente elas vão se desenvolvendo. E o rádio, né? Então você vai ter tecnologia aqui, os dirigíveis, as aeronaves, o rádio. Vai ser desenvolvido aí na questão bélica, os submarinos vão começar a ser desenvolvidos aí no início do século XX, né? Metralhadoras já estavam sendo usadas desde o final aí do século anterior, de 1880, a segunda metade do século XIX, né? Já estava sendo desenvolvido aí formas mais letais de tirar a vida de outros seres humanos nos conflitos bélicos, né? Então esse primeiro capítulo aqui do livro é muito interessante, ele traz todo esse panorama, né, de tecnologia, de cultura, de mudanças que estavam acontecendo, né? Quem é ligado aí no nosso perfil no História Nerd, lá no Instagram, eu fiz um post falando sobre o aumento populacional, né? O impacto que o aumento populacional trouxe para o meio ambiente, né? Trouxe para a humanidade. Quem viu lá o post viu que nós aqui praticamente aumentou 4 vezes a quantidade de pessoas, né, vivendo na Terra. Isso trouxe um impacto negativo para o meio ambiente, né? Você vai ter que produzir muito mais alimentos, você vai ter que explorar muitos mais recursos naturais, muito mais lixo vai ser gerado, e isso agora a gente está vendo agora os impactos, né? A gente está vendo aí as consequências aí, várias espécies de animais sendo extintos, né, e terrenos se tornando inférteis. Então aí o primeiro capítulo, a Antiga Ordem, depois vamos ter o segundo capítulo aí, vai ser a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, 1918, vai falar dos principais acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, né? Vai falar aqui sobre a Revolução Russa, que ocorreu ali por volta de 1917, né? Que vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e posteriormente o Tratado de Versalhes, né? Que vai deixar um panorama favorável a acontecer outro conflito, que vai ser a Segunda Guerra Mundial, a partir do final da década de 30, não é isso? Então você vai ter aqui o primeiro capítulo, a Antiga Ordem, introdução sobre o século XX. Você vai ter aqui o segundo capítulo, a Primeira Guerra Mundial, os principais acontecimentos. Você vai ter aqui outro capítulo aqui sobre os anos 20, né? Os principais acontecimentos dos anos 20, a ascensão do fascismo na Itália, né? Como é que estava a economia, como os países ficaram após a Primeira Guerra Mundial. Né? Você vai ter aqui, após outro capítulo aqui, os anos 30, ele vai analisando mais ou menos de década em década, de 10 em 10 anos. Né? A exceção do primeiro capítulo, que ele faz uma introdução de 1900, no início do século, até 1914. Mas a média o autor desse livro ele vai analisando a cada 10 anos. Né? A cada 10 anos ele está analisando os acontecimentos mais importantes. Né? Então tá aí, década de 20, década de 30 e posteriormente vai ter um capítulo aqui sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí quem leu aqui o capítulo referente à Primeira Guerra Mundial vai entender muito bem como se estabeleceu todo um panorama favorável para que ocorresse a Segunda Guerra Mundial. Então vai tratar aqui dos assuntos mais importantes referentes à Segunda Guerra Mundial, né? Há autores que veem a Segunda Guerra e a Primeira como uma guerra só, com intervalo no meio, né? Tipo o Érico Hobsbawm ali do outro livro, ele vai dizer que é uma grande guerra, né? A Primeira e a Segunda Guerra foi uma guerra só que teve um intervalo de paz no meio, né?
Outros autores não, já divide mesmo, Primeira Guerra sendo um acontecimento e a Segunda Guerra outro acontecimento, né? Então aí você vai ter os capítulos aí, um falando da década de 20, da ascensão do nazismo e do fascismo, década de 20 e 30, que vão acabar trazendo, trazendo aqui os fatos que vão ser favoráveis à Segunda Guerra Mundial. Então vamos ter aqui na Segunda Guerra Mundial aqui as principais batalhas, os principais países envolvidos, né? E vai falar aqui do Holocausto, né? Que foi aí o extermínio de judeus pelos nazistas. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né? Na Segunda Guerra Mundial. Falar da bomba atômica, né? Achei interessante aqui que ele chama a atenção que foi o único conflito até hoje, ainda bem, né? Na história da humanidade em que se usou armas nucleares. Hoje a gente sabe que a humanidade ela tem o poder bélico de destruir a Terra, né? De acabar com a vida na Terra se for usado todos os armamentos que a gente tem aí atualmente, armamentos de guerra, armamentos modernos, né? Aí posteriormente ele vai falar que vai ter os capítulos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que é o mundo pós-guerra, né? Aí a gente vai analisar aqui, ele vai analisar de década em década, a década de 50, os acontecimentos mais importantes. Após a Segunda Guerra Mundial, o que é mais importante aqui em termos de história mundial vai ser a Guerra Fria, né? Os conflitos ideológicos, né, gerados entre o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, liderado pela União Soviética, né? Vai ficar esse embate ideológico, né, de forças, né, mostrando cada um deles querendo mostrar que o seu sistema de convivência, de sociedade e economia era o melhor, né? E aí você vai ter capítulos aqui falando da década de 50, 60 e 70. Fechando aqui na Guerra Fria, nos anos 80, os acontecimentos importantes, né? Durante a Guerra Fria, a crise dos mísseis, a questão ideológica, a questão de estar... essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, eles não se enfrentaram diretamente, mas eles acabavam financiando, né, embates pelo mundo, né, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, as ditaduras aqui na América Latina estavam dentro desse contexto de Guerra Fria, né, a ditadura aqui do Brasil, de 64, ela foi arquitetada dentro dessa questão de interesses da Guerra Fria. E aí ele finaliza aqui com o final da década de 80 com a derrocada, né? O mundo comunista, né, ele deixa de existir, a União Soviética ela se desfaz no final da década de 80 para o início da década de 90. E aí nós vamos ter aqui o mundo atual. Então ele fecha o livro trazendo como ficou, né? Como ficou os conflitos aqui, essa percepção de que os Estados Unidos iam dominar o mundo, né, de ter uma visão baseada na democracia, de países que deveriam seguir o modelo americano, né? E aí acaba que teve uma certa euforia devido a ela ter vencido a Guerra Fria, né, a corrida espacial, só que isso acabou se mostrando não verídico, devido aos primeiros acontecimentos do século XXI. O século XXI já começou com ataque terrorista, você teve a guerra do Iraque, do Afeganistão. Então trouxe conflitos que mostraram que o modelo americano não é o único modelo, né? A gente já está vendo aí a ascensão aí da China, né, como uma potência mundial. E isso aí trouxe aí, foi contradizer aquele pensamento e dizer que os Estados Unidos seria um modelo mundial, né, de democracia, né? A gente viu recentemente aí que os Estados Unidos estão cada vez mais perdendo seu papel. Eles ainda são importantes, lógico, mas está cada vez mais perdendo sua dominância sobre o mundo, né? Você vê aí que recentemente eles tiraram as suas tropas da guerra do Afeganistão, mais de 20 anos de dominação, em poucos meses o Talibã retomou o país, né? Retomou o país lá. Então tá aí, fica um livro muito bom, a história do século XX, vale muito a pena ler para quem gosta de história do século XX. Deixar a dica aqui de 2 livros, né? Quem quiser se aprofundar, e logicamente quem quiser procurar tem outros livros, né? Mas nós aqui do canal História Nerd indicamos esses 2 aqui, né? Você deve ter várias fontes para poder pesquisar um assunto, você nunca deve se centrar apenas no autor, você deve ter vários autores, né? E esse aqui é muito bom para quem está vendo uma leitura assim mais rápida, porque esse outro aqui é um pouco extenso, ó. Então esse aqui ele traz uma leitura muito dinâmica, muito rápida, uma leitura muito leve e muito precisa sobre os assuntos abordados. Então fica a dica aqui do canal História Nerd, né? Curte o vídeo, deixa a inscrição aí no canal se não for inscrito, compartilha, nós estamos aí com a meta aí de chegar
até o final do ano aí a 1.000 inscritos aqui no canal. Então ajuda a gente aí, ajuda o canal, compartilha o conteúdo, né? E logo nós estaremos de volta com outros conteúdos aqui no canal História Nerd. Se está gostando do nosso conteúdo, deixa nos comentários aí. Bota aí algum livro que você queira que a gente traga aqui no canal, algum assunto que a gente deve abordar aqui, né? Então é isso. Logo, logo nós estaremos de volta aqui no canal com mais dicas de livros. Obrigado e até a próxima.